Nós também podemos, gente, associar geradores. Aí eu posso ligar diversos geradores, ou em série ou em paralelo. Tá? A gente usa, na verdade, né, essas duas associações. Tá? O controle remoto, geralmente, da nossa TV, ele usa uma associação de duas pilhas em paralelo. Tá? É, e o exemplo mais comum de associação de geradores em série é a lanterna, onde a gente tem que colocar duas pilhas, né, em contato uma com a outra, mas eu tenho que respeitar essa questão da polaridade. Né? Eu vou colocar no encaixe o positivo com o negativo. Tá? Então, cada um dessas associações, elas têm uma finalidade específica que a gente vai ver agora. Então, a associação de geradores em série, tá? Como a gente falou, o exemplo mais comum é o caso da lanterna. Por que a gente usa uma associação de pilhas em série? A gente usa quando a gente precisa de uma força eletromotriz maior. Tá? Então, a gente tem ali, geralmente, as pilhas, tá? Essas pilhas tamanho normal que a gente usa, ela tem uma tensão, né, uma força eletromotriz de 1,5 volts. Então, na verdade, quando a gente coloca duas pilhas em série, a gente está somando essas forças eletromotrizes. Da mesma maneira que a gente tem que pensar na resistência interna. Por quê? Se todo gerador tem uma resistência interna, essa resistência interna, então, ela também vai ser somada. Tá? O que implica, então? Se a gente for calcular tanto a força eletromotriz equivalente quanto a resistência equivalente, a gente vai perceber que ambos são a soma de suas respectivas grandezas. Então, por exemplo, aqui eu estou associando três pilhas, né? Vamos supor que sejam três pilhas. Então, tem a pilha com eletromotriz 1, eletromotriz 2 e 3. O equivalente é a mesma coisa que eu substituir por uma única pilha com o valor da soma das três forças eletromotrizes. A mesma coisa a resistência. Eu posso substituir a resistência interna por um único valor que vale a soma dos três. Tá? Agora, a associação em paralelo, a gente utiliza quando a gente precisa que cada um dos elementos tenha ali o mesmo valor da força eletromotriz. Então, o controle da nossa TV, ele funciona baseado nisso. Né? Então, a gente tem cada polo ali, né? Cada entrada, e ali ele precisa funcionar com o mesmo valor. Tá? Por que não é recomendável que a gente utilize pilhas diferentes, de marcas diferentes, uma pilha que já está gasta e a outra que não esteja? Isso vai acabar consumindo mais energia e, dependendo da diferença que você tiver entre as forças, né, eletromotrizes da pilha, o controle pode não funcionar direito. Tá? Aqui vai funcionar da mesma forma que no circuito paralelo. Tá? Todos os geradores estão sobre a mesma força eletromotriz. Então, o E equivalente é o próprio E. Tá? Se as baterias forem iguais, por exemplo, eu estou associando duas pilhas de 1,5. Então, o próprio valor da força eletromotriz é 1,5. E o cálculo da resistência interna, a gente vai usar a mesma razão das resistências equivalentes. Eu vou fazer 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira, mais 1 sobre a segunda, mais 1 sobre a terceira, e assim por diante. Vamos ver aqui dois exemplos para entender essa ideia. Tá? Então, eu tenho, no primeiro caso, dois geradores. Tá? E1 igual a 10 volts e E2 igual a 30 volts. Eles são associados em série. Cada um deles, então R1 vale 2 ohms e R2 vale também 2 ohms. A gente quer saber qual que são os valores equivalentes. Então, vou calcular um EQ, que vai ser 10 mais 30
É ideal a gente desenhar esse circuito. Tá? Ele vai ter essa estrutura aqui. E a resistência, tá? Resistência equivalente é, então, a soma desses dois também. 2 mais 2 dá 4 ohms. Tá? Então, esse circuito ele tem a resistência equivalente de 4 ohms e uma força eletromotriz equivalente de 40 volts. Agora, estou colocando aqui 3 geradores de força eletromotriz igual a 10. Então, E1 que é igual a E2, que é igual a 3, que valem 10 volts. São associados em série. Cada um tem resistência interna de 6 ohms. Então, aqui eu tenho 6 ohms. Determine o gerador e a resistência equivalente. O gerador, a gente já viu que é uma característica da associação paralela ele ter o mesmo valor das outras baterias. Agora, para fazer aqui a nossa equivalência da resistência, a gente vai precisar utilizar essa fórmula. E a gente vai ver, né, que dá para fazer uma simplificação. Porque aqui eu teria que fazer 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 6. O que acontece quando eu tenho 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 6? Eu posso substituir todo mundo aqui, né? Como o denominador é o mesmo, eu somo só a parte de cima. E eu fico com 3 sobre 6. Para resolver esse circuito aqui, resolver essa relação, eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou multiplicar 1 pelo 6 e vou multiplicar o REQ pelo 3. Tá? Então, matematicamente, nós temos aqui 3 REQ é igual a 6. Então, REQ é igual a 2 ohms. Nós podemos simplificar, na verdade, essa fórmula aqui para quando as resistências internas forem iguais, que nem aconteceu aqui, eu poderia pegar somente o valor da resistência e dividir pela quantidade de vezes que ela apareceu. Então, veja só, se eu dividir 6 por 3, não me dá 2. Então, eu posso generalizar essa fórmula aqui, em vez de escrever essa fórmula zona aqui, eu poderia fazer o seguinte, poderia fazer que o REQ, quando as resistências forem iguais, é igual a resistência sobre o número de resistências. Então, a gente consegue simplificar essa fórmula de uma maneira mais vantajosa. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima aula.